Olá, meus amigos. Meu nome é Adolfo Saxida e eu sou o ministro de Minas e Energia. Hoje é dia 7 de julho, eu estou aqui no posto Ipiranga, do Noroeste, em Brasília, no Distrito Federal, e está aqui o preço da gasolina atrás de mim, R$ 5,99. Então é isso, competição, transparência e trabalho duro, e nós estamos conseguindo reduzir o preço do combustível. Só para corrigir a data aí, que esse vídeo do ministro foi gravado ontem. Hoje é dia 8 de julho de 2022. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em metade do dobro? Assim que o pessoal apelidou certas promoções fraudulentas da Black Friday, né? Então o ministro está comemorando que a gasolina está só R$6. Todo mundo deve estar muito feliz, né? Assim como o ministro está. Para o ministro, se a gasolina custar 100, não faz diferença nenhuma, não tem problema. A gasolina pode custar qualquer preço, ele pode pagar. Eu defendi aqui essa medida, as atitudes, as propostas do governo para baixar o preço. Eu acho que tem que baixar, é essencial, influencia na inflação. Eu só não acho que é motivo de festa, como o ministro está achando. O ministro foi para as ruas fazer essa comemoração, mostrar o posto. Mas olha só, olha aí essa manchete do jornal O Popular de Goiânia, neste 8 de julho, sexta-feira de 2022. Tem que falar o ano também, né? Porque o pessoal trapaceia, depois coloca as coisas tirando as referências e fingindo que uma coisa velha é nova. Então hoje é dia 8 de julho de 2022 e a situação é essa. Não dá para fazer muita festa como o ministro Adolfo Saxida quer fazer, não. Abastecer carro custa 23% menos. E caminhão, 10% mais. O pior, o preço do caminhão é que impacta mais na inflação, né? O preço do abastecimento do caminhão, porque é nos caminhões que circula a nossa produção no país. A desoneração de impostos não teve quase nenhum efeito sobre combustível que mantém transporte de cargas, diz o jornal O Popular de Goiânia. A redução da alíquota não foi suficiente para neutralizar o aumento da Petrobras e o gasto para encher um tanque de caminhão de 300 litros supera R$ 2.200. Mas o ministro está achando que a gasolina a R$ 6 é motivo de festejar. Pois bem, ele também está a cumprir ordens. Está a cumprir ordens porque há um decreto em que o governo quer transformar, inclusive, os donos de postos em garotos propaganda. Está aí essa notícia. O ministro de Minas e Energia grava vídeo para mostrar o preço da gasolina em posto. Foi feito ontem. Agora, a novidade maior é que o presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro obriga postos a exibirem preços antes e depois do teto do ICMS. O presidente Jair Bolsonaro editou decreto que obriga postos a exibir os preços dos combustíveis antes e depois da lei que limita a cobrança do ICMS. O texto foi publicado hoje, que é ontem, quinta-feira, no Diário Oficial da União. A medida passa a valer, já vale desde ontem, e, como tudo que o governo tem implantado ultimamente, tem validade até 31 de dezembro de 2022, quando se encerra o mandato de Bolsonaro. Esperemos que se encerre para sempre, que não venha um próximo. Mas se encerra este mandato, caso ele se eleja de novo. Em 1º de janeiro de 2023, ele estará sendo empossado. Mas, pelo menos, esse texto não prevê penalidade para os postos que não cumprirem a determinação de virar garoto propaganda do governo e também confundir o consumidor, Porque imagina o posto exibindo dois preços diferentes e as pessoas não são obrigadas a saber que o presidente está mandando os postos fazerem propaganda do governo. Aí chega lá e diz, qual é o preço que está valendo? Eventualmente, passando assim de longe, vendo o preço maior, vai até deixar de abastecer, pensando que o preço subiu. Felizmente, pelo menos esse decreto chavista, esse decreto à la Maduro, esse decreto à la Venezuela, não
prevê uma punição para quem descumprir. E se houver seriedade no Brasil, há de ser derrubado, né? Porque é escandaloso. O governo já vem fazendo aí, adotando uma série de medidas para produzir efeito eleitoral em desacordo com a legislação que até então inibia certas trapaças em tempo de eleição, certas despesas em tempo de eleição, para evitar que essas decisões fossem impactar no resultado das urnas. Mas agora, a gente vive no Brasil um ambiente de liberou geral. Isso é ruim agora e abre espaço para o próximo que vier, seja lá quem for. A também dizer, ó, as regras não valem mais, eu também não vou obedecer. E a gente só faz degradar a nossa democracia com esse tipo de situação. Uma das que estão tentando passar é aqui a manchete da Folha de São Paulo de hoje. Lira adia a votação da PEC dos gastos por falta de quórum. O presidente da Câmara ficou com medo de perder, né? A PEC dos gastos é aquela que dá auxílio para taxista, para caminhoneiro, aumenta o valor do Auxílio Brasil em pleno período eleitoral. E só vale até 31 de dezembro. Ou seja, não é para ajudar as pessoas que estão em necessidade, é para ajudar o presidente que está carente de votos. Na Folha de São Paulo, a manchete é a mesma. Desculpe, a Folha de São Paulo é o que eu mostrei antes, agora é o Globo, mas o assunto é o mesmo. Sem garantia para estado de emergência, Lira adia a PEC. Deixa eu voltar aqui, só para mostrar essa senhora aqui com a cesta básica na mão, no Jornal de Goiânia, para registrar a importância que tem a imprensa, a importância que tem denunciar os absurdos que acontecem. Lá vai ela, levando sua cesta básica e outras pessoas ali recebendo na porta do caminhão. Isso era um material guardado que estava se estragando em Goiânia porque a prefeitura não distribuía. Já estava perdendo o prazo de validade enquanto as pessoas passam fome. Mas, felizmente, depois de ter saído diversas matérias em diversos veículos de comunicação, de ter virado um escândalo nacional, aí a prefeitura correu e disse que vai distribuir em 20 dias. Estava previsto distribuir em 90. Então, essa é uma função da imprensa, né? Felizmente, nós ainda temos liberdade o bastante para que aconteçam as denúncias e as providências em função das denúncias sejam adotadas. Mas tem muita gente se empenhando para transformar o país numa ditadura. E é gente que está agora no poder e que não quer largar o osso. É o grupo que está no poder no governo federal. Mas eles podem tentar. Mas vão ter que matar muito mais gente do que eles mataram na ditadura de 64 para conseguir implantar. E mesmo assim, acho que não conseguem, não. No Jornal à Tarde, a manchete novamente é a Covid. O temor de Covid marca a semana de volta às aulas. Então, o jornal fala de diversas providências que estão sendo adotadas na rede pública e na rede privada para impedir esse avanço que tem ocorrido da Covid de novo na Bahia, como tem sido no Brasil, nas cidades, nos estados e no país inteiro. Aí a criançada toda de máscara de novo. E no Correio, uma boa notícia em relação a isso, que uma inteligência desenvolvida na Bahia, inteligência artificial detecta Covid-19. São pesquisadores do Senai, Cimatec, uma dessas escolas que o governo retira a verba o tempo inteiro para ver se acaba, né? O governo não gosta de educação, o governo federal não gosta de instrução, não gosta de conhecimento. Tudo isso atrapalha os planos de ditadores, né? Gente instruída, gente consciente atrapalha ditador. Ditador não gosta de educação. Então, os pesquisadores do Senai Cimatec criam um algoritmo que identifica, a partir de radiografias do tórax, lesões no pulmão causadas pelo vírus. A tecnologia garante maior rapidez no diagnóstico. E outra doença que vem preocupando, não na proporção, não com a gravidade que ocorreu em relação à Covid, é a varíola dos macacos.
está aí na manchete do jornal Estado de Minas. Aumento de casos em Belo Horizonte preocupa a prefeitura. Belo Horizonte Minas Gerais tem 12 registros da doença, 9 ocorreram em Belo Horizonte. O Jornal do Comércio traz como manchete uma questão bastante preocupante. Porta para aposentados contraírem mais dívidas. É que o Senado aprovou a possibilidade de beneficiários do INSS comprometerem até 45% do rendimento mensal para tomar empréstimo. Servidor da ativa e atendidos pelo Auxílio Brasil também foram beneficiados. E isso é que é o pior. O pessoal do Auxílio Brasil, gente. O pessoal do Auxílio Brasil é a galera que vive na miséria. É gente muito pobre. É gente que não tem o que comer. E aí faz o tal empréstimo consignado. O que vem a ser o empréstimo consignado para quem por acaso não saiba? É um empréstimo que tem juros que os bancos dizem assim, mais baixos. Só que juros mais baixos em relação aos juros estratosféricos que são cobrados normalmente no Brasil. Aí esse juro mais baixo ainda é muito, e leva mais ou menos aí a metade do dinheiro que essas pessoas vão receber. Elas terão direito a pegar empréstimos de até 40% do que recebem. Então o banco pega 2 anos de Auxílio Brasil dessa pessoa e adianta 40% desse valor. E depois ela fica pagando parcelas com juros altos que vão dobrar esse valor que ela pegou emprestado. Sendo que não poderia nunca ser assim, porque é um dinheiro garantido. Quem paga essa pessoa, quem paga o banco, não é essa pessoa. Quem paga o banco é o governo, porque no empréstimo consignado, o dinheiro é descontado direto lá na fonte, não chega na mão do pagador, do devedor. O devedor não fica inadimplente nesse empréstimo, porque o dinheiro é retirado automaticamente. Só que dos 400, ele já vai perder uma parcela. Tem simulações aí já sendo feitas pelos bancos. O cara vai perder R$160 para pagar essas parcelas. Quase metade do valor que ele tem a receber. E o cara tem a receber R$400. Imagina a situação dessa pessoa. Então, permitir que os bancos façam isso, emprestem para essas pessoas em condição de miséria, chega a ser uma crueldade. Porque o valor altíssimo dos juros impede que isso tenha qualquer possibilidade de ser um bom negócio. Se fosse outra condição de juros, poderia até ser, olha, adiantou ali uma parcela, ou aliás, adiantou uma porção de parcelas, esse cara vai pegar esse dinheiro e vai dar um jeito na vida dele. Esse dinheiro adiantado, ele vai poder iniciar um negócio, ele vai poder resolver a vida dele. Mas não, ele só faz aumentar o sufoco, porque ele vai pegar um adiantamento para depois perder a metade do dinheiro que ele teria direito a receber. É um empréstimo sem risco para os bancos, portanto, os juros tinham que ser irrisórios. Mas quem faz a lei só faz garantir o direito do banco fazer o empréstimo. Não quer, por exemplo, impor uma taxa de juros. Que poderia, né? Afinal, é praticamente o governo que está dando dinheiro para o banco. Então aí você pensa, puxa, Auxílio Brasil, quem recebe Auxílio Brasil tá mal, tá na miséria. É, mas os bancos que não estão mal, não estão na miséria, muito pelo contrário, são as pessoas mais ricas do Brasil e do mundo, também estão recebendo Auxílio Brasil indiretamente. É uma graça. Né? É uma graça. Faltam providências. Como faltarão nesse caso aí? Essa revelação feita pelo... Eu ia dizer o Estado de São Paulo. A revelação foi feita pelo próprio senador Marcos Duval. Ele afirmou categoricamente, sem fazer nenhuma questão de esconder isso aí, olha. O senador diz ter recebido 50 milhões em emendas por apoio a Pacheco. É a manchete hoje do jornal O Estado de São Paulo.
Marcos Duval afirma que a liberação foi gratidão pela ajuda na eleição da mesa diretora. O presidente do Senado disse que desconhece o caso. O que deu o dinheiro, né? O Rodrigo Pacheco. Lhe deu o que eu digo assim, liberou. O dinheiro é público. Mas eles têm o poder da caneta, seja BIC ou seja Montblanc, de liberar milhões, dezenas de milhões e centenas de bilhões, centenas de milhões e até bilhões. Eles têm o poder de fazer isso. Não produziram, não foi um dinheiro produzido por eles, não. É dinheiro dos nossos impostos. Mas eles liberam, eles mandam, eles comandam. E acontece isso daí. Isso acontece, isso é a nossa política, desde lá da base. Nas câmaras municipais também as eleições são assim, para a presidência de câmaras. Troca-se o voto por vantagens desse tipo. Claro que conforme vai subindo o posto, vai subindo o valor. Esses, inclusive na matéria, aí com o senador Marcos Duval, ele chega a mencionar que 50 milhões era até dinheiro demais para o que ele pretendia encaminhar, porque aí se vai destinar esse recurso para obras, para instituições, etc. É claro que no meio disso aparecerão espertalhões, intermediários, empresas que também vão recompensar quem conseguiu o negócio para elas. Mas, enfim, é uma margem de manobra gigantesca que esse pessoal tem para manipular dinheiro público, dinheiro que é dinheiro do imposto suado que cada brasileiro paga quando compra ali o seu quilinho de feijão, caro, seu quilo de arroz, caro, sabe? Agora, vai acontecer alguma coisa? Vai nada. Acontecer coisa nenhuma. Simplesmente isso aí é a normalidade. A gente não vê acontecer, não vê providências serem adotadas. Vai acontecer alguma coisa nesse caso aqui. CREMEB, que é o Conselho Estadual de Medicina da Bahia, anuncia apuração sobre conduta dos profissionais que atenderam criança que morreu com prego no pulmão. O que foi isso? Olha, existe, eu vou te contar já qual foi o caso daqui a pouco, existe qualquer possibilidade de um médico que atuou, que procedeu da forma como procederam esses aí, ser médico, continuar a atender a população? Não existe. Não deveria existir, mas será que eles serão punidos a contento, de acordo com o que eles merecem? Ou seja, a cassação do diploma? Será? Vou te contar o que foi. Olha essa imagem aí. É uma criança de 3 anos que morreu. E esse prego está atravessado aí dentro do pulmão dela. Tá, acidentes acontecem, você pode pensar. Então, como é que foi essa história? Foi um mero acidente? Não. A Polícia Civil também abriu inquérito para apurar a morte dessa criança de 3 anos, Cauã Araújo Conceição, na cidade de Canavieiras, no extremo sul da Bahia. A família de Cauã alega que procurou o hospital várias vezes dentro de 1 ano. Esse menino passou 1 ano com esse prego no pulmão. É essa criancinha aí. Ele esteve várias vezes no hospital levado pelos pais. Em nenhuma das vezes foi feito um raio-x. A família de trabalhadores rurais precisou pagar por um exame particular, onde foi identificada a gravidade do problema da criança. Um raio-x. Cauã teve os 2 pulmões perfurados. Foi o que aconteceu por causa desse prego. Os pais viram o que ocorreu com ele, que ele tinha engolido algo. E aí correram para o hospital.
O pai contou. Naquela noite eu senti que ele estava engasgado, saiu até sangue da boquinha dele. Aí, imediatamente, eu levei para o hospital. Na mesma noite, chegando lá no hospital, o médico olhou e falou que não tinha nada na garganta da criança. Pronto, mandou voltar para casa. Mas tinha um prego atravessado. E aí o menino foi piorando. A mãe contou. Ele ficava sentindo febre e tossindo demais. De um tempo para cá, aí começou a sentir dor. Uma dor do lado direito. Chega, o menino ficava andando torto, de lado. A gente sempre levando no hospital e eles só davam medicamento. Para quê? Medicamento para dor. Quando o efeito do medicamento passava, a dor e a febre, que aí já estava infeccionando, né? A febre é um sinal de que o organismo está ali lutando para combater aquele corpo estranho. Todo mundo sabe disso. Em 27 de junho, já próximo da morte da criança, eles levaram novamente no hospital, Canavieiras, sul da Bahia. A médica disse para a família que o paciente estava com sintomas de asma, mas nenhum exame foi solicitado. Então ela, de novo, receitou medicamentos, passou uma nebulização e liberou a criança para voltar para casa. Essa é a imagem do prego. Depois que eles conseguiram o exame e mostraram para os médicos que tinha um prego dentro da criança, aí eles correram para conseguir uma vaga na capital, no Hospital Geral do Estado. Os médicos, a equipe lá, o hospital de Canavieiras, alguém encaminhou para o Hospital Geral do Estado. O garoto teve o prego retirado, mas estava numa situação já que não conseguiu mais sobreviver. Ficou 2 dias internado na UTI. É difícil, né? Até dizer alguma coisa diante de um absurdo, de um escândalo. Me diga se não é para simplesmente caçar o diploma de um profissional desse. Que pessoa é essa? Que médicos são esses? Que médicos são esses que... E sabe o que é isso? É o desprezo. É o desprezo que eles sentem. Até, eventualmente, eu acho que alguns sentem aversão pelas pessoas, pelos pacientes que eles vão lá. Que eles têm que atender, sabe? Só pode. Não é possível tanto descaso assim. Não é possível tanto descaso. Tá aí os pais da... Deixa eu ver se mostro aqui. Aqui, ó. Vou tirar aqui minha imagem para você ver o pai, ó. Cosme Conceição Santos, numa reportagem da TV Bahia. Aquelas pessoas simples, aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas que eventualmente não conseguem argumentar, nem que não sabem, mas que se sentem intimidadas. E lá se foi. Essa é a mãe. Vou mudar de assunto. Acho que você já entendeu, né? Em Feira de Santana, a prefeitura anunciou ontem. Eu não entendi nada. Quando eu vi essa notícia sendo dada em algum lugar, eu pensei que era alguém que estava lembrando do caso e cobrando, mas não. A prefeitura anunciou ontem a sindicância para apurar suposto desvio de medicamentos da Secretaria de Saúde. Suposto não, caramba. O remédio é de uso exclusivo do município. Ele não poderia estar ali, numa farmácia clandestina. Houve um desvio, um roubo de remédio. Alguém roubou, agora tem que saber quem foi. E a prefeitura
anunciou ontem, no Diário Oficial, ontem, dia 7, quinta-feira, a Prefeitura de Feira de Santana anunciou que criou uma comissão de sindicância para apurar. Mas isso foi em 22 de junho. Eu pensei que já era o resultado. Não, é a criação da comissão de sindicância para apurar por que 28 caixas de amoxicilina com clavulanato de potássio foram parar na farmácia do trabalhador baiano, uma farmácia clandestina que é clandestina até na fachada, porque existe uma farmácia do trabalhador, uma empresa aí com muitas unidades, e aí eles pegaram e criaram, imitando um pouco a marca, farmácia do trabalhador baiano, que não possui alvará, é clandestina. Será que essa sindicância vai chegar a uma conclusão? Será que vai acontecer alguma punição? Roubo de celular no atacado, o pessoal está fazendo agora. Notícia aqui do Acorda Cidade, aconteceu em Feira de Santana ontem. Os bandidos roubaram mais de 60 celulares. Foram em 3 canteiros de obras, levando o aparelho dos pobres trabalhadores que estavam lá. Estavam se preparando. Quem deu a notícia está aqui no Acorda Cidade, mas está reproduzindo do blog Central de Polícia, do meu amigo Denivaldo Costa, e ele contou que os operários estavam se preparando para iniciar o trabalho na construção de condomínios residenciais lá no SIM, né, que é o grande polo da construção em Feira de Santana, e aí foram surpreendidos por 2 homens armados por volta das 6 horas da manhã. Renderam essa primeira turma, levaram já uma outra motocicleta Honda e foram adiante para outro canteiro de obras e outro canteiro de obras. Pelo menos 60 celulares foram roubados. O Datafolha divulgou uma nova pesquisa revelando que mais de 90% em São Paulo, Rio e Minas apoiam câmeras nos uniformes policiais. A população sabe que a nossa polícia mata. E a população, embora muitos aprovem isso, entre esses que sabem, há aqueles que concordam e aqueles que discordam. Então, muitos aprovam. Mas outros sabem que não dá certo. E 90% acham que as polícias devem ter câmeras nos uniformes, filmando o tempo todo a ação deles. Começou em São Paulo, já se sabe que caiu 80% o número de mortes nos batalhões, caíram também as mortes de policiais. E creio eu que não foi em nada prejudicada a segurança no estado de São Paulo. Deveria existir uma relação de confiança entre o cidadão e a polícia. Mas há uma relação de medo, de pavor. E a polícia parar de matar é um bom caminho para a gente começar a ter uma relação de confiança entre a polícia e o cidadão. Tem ladrão? Tem muito ladrão. Ladrão é para ser tratado com tapinha nas costas? Com bondade? Não. É para ser tratado de acordo com a lei. E não tem nenhuma lei no Brasil dizendo que o policial deve ir para a rua assassinar os outros. E muitas vezes quem morre, inclusive, não é ladrão. Então, câmeras nos uniformes das polícias, pelo menos um percentual tão elevado assim, de 90% das pessoas querendo que isso seja implantado, faz com que a gente tenha uma perspectiva de que em algum momento lá na frente, no futuro, a gente tem um país mais civilizado. Porque um país em que morrem tipo 50 mil pessoas assassinadas por ano e que parte dessas pessoas são assassinadas inclusive pela própria polícia, isso não é um país civilizado. Mas caminharemos nessa direção.
Eu hoje, antes de terminar, antes de dar mais uma notícia, eu vou lembrar daquele pedido de compartilhar, comentar, para concordar, para discordar, faça como você achar que é o certo. Tem que ter essa... As pessoas têm que debater livremente. O que elas não podem é agredir, ofender, mentir. Isso, infelizmente, também acontece nesse mundo da internet, mas é um aprendizado que a gente está tendo. Com o tempo melhora, esperamos nós. Nesse fim de semana, o Moura Pinho, ex-procurador do município, o mandato se encerrou há 8 dias, no dia 30 de junho, vai passar já exercendo um novo cargo. Ele foi nomeado diretor-presidente da Agência Reguladora de Feira de Santana. Foi publicada essa nomeação hoje, no Diário Oficial desta sexta-feira. Então, Moura Pinho está aí esboçando um sorriso, claro que essa é uma foto de arquivo, e não é mais procurador do município, e com essa decisão, suponho eu que o prefeito vai desistir de nomeá-lo na procuradoria, porque ainda há uma ação do município para que a nomeação do procurador não dependa mais da aprovação da Câmara, que seja dado ao prefeito o direito de nomear. Então, essa ação não teve uma resposta ainda, mas Moura Pinho já achou um novo guarda-chuva debaixo da gestão do prefeito Colbert Martins. É uma pessoa próxima, uma pessoa de confiança, é a pessoa que ele queria ter na procuradoria. Mas os vereadores não querem, até porque o Moura Pinho procurou, foi confusão com os vereadores enquanto esteve lá. Um bom fim de semana para você e até segunda-feira.